Olá, olá, graça e paz a todos, em especial a PIB de Shangri-La Rosa. É um grande prazer estar com vocês ainda aqui, né? Virtual, mas em breve, logo logo isso vai passar e vamos poder estar juntos. E eu estou muito desejoso de estar com vocês aí. Bem, o convite veio de uma pessoa que eu tenho aprendido a respeitar, admirar. Não dá muito para abraçar, né? Mas é uma pessoa muito querida por nós, que dispensa a rasgação de seda, porque ele sabe muito bem dos seus atributos, né? Mas é uma pessoa que eu aprendi muito, foi meu professor e será sempre meu professor. Meu nome é Ivanildo Gomes, eu sou casado com a Lenira, temos 2 filhos, a Stephanie e o Sanclay. Servimos a Deus na Igreja Batista Jardim da Prata, em Nova Iguaçu. Somos pastores lá e trabalhamos com família lá. Tem sido um tempo muito especial para todos nós. Queridos, nós que falamos assim o tempo todo, né? E eu vou falar por mim como eu tento não passar tanto pela esquina do momento que nós estamos vivendo. Eu não estou falando que eu estou desconsiderando a realidade e a seriedade desse momento, mas como eu tento, né, não passar por essa esquina potencializando tudo isso e talvez tentando trazer esperança em meio a tudo isso, sabe? Trazendo fé. Mas eu gostaria de começar falando para você que, apesar de ser algo atípico, né? É mundial. E talvez eu esteja falando para pessoas que... E é uma tendência nossa achar que as coisas só estão acontecendo conosco. E dessa vez não. Dessa vez todos nós estamos envolvidos. Eu quero ser muito sincero que talvez pastores, líderes, sabe? Todos nós estamos meio que pedindo a Deus uma orientação como lidar com isso, porque é novo, sabe? E não dá para lidar com o novo com estratégias velhas, sabe? Aquela coisa do ódrio, sabe? O ódrio novo, vinho novo, sabe? Aquela coisa que tem que ser novo no novo. Então nós precisamos buscar em Deus como lidar com isso que é novo. E que todos nós estamos envolvidos de alguma maneira, todos nós de alguma maneira estamos sendo impactados por essa pandemia. Mas o que eu posso te garantir é que isso vai passar. Tudo passa, tudo tem um jeito. Em Deus, sobretudo. E para tanto, nós gostaríamos de estar olhando para um texto. Na verdade, uma história que me fascina. Uma história que me enche de fé. Uma história que, a cada vez que eu leio, eu vejo princípios de um Deus que se relaciona com a humanidade, de um Deus que se relaciona com um povo que o ama, e ainda que não seja perfeito, ainda que murmure, ainda que seja ingrato, mas quem ama a Deus, Deus se propõe a guiá-lo. E quando eu olho para esse texto, fica muito claro para mim que, sabe, Deus tem uma máxima, e a máxima dele é: Deus é amor. E ainda que, sabe, rumores, ainda que falácias aponte de motivos para tudo isso que nós estamos vivendo, o que eu posso te garantir é que Deus é amor, é bom o tempo todo, todo o tempo Deus é bom. Essa é a máxima de Deus. Mas eu entendo que, sabe, precisamos aprender muito nesse momento. Eu gostaria de olhar para um texto contigo. Esse texto está... Deixa eu botar meu ajudador aqui. Esse texto está em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Um versículo bem conhecido. Vou ler 12 versículos. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem.
E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Queridos, eu gostaria de olhar para esse texto. Existem muitos princípios aqui que nós podemos aplicar com muito carinho na nossa vida. E um deles é o seguinte, eu volto até no capítulo anterior, que é o 13, versículos 21 e 22, que diz o seguinte, que Deus ia na frente desse povo. Esse povo acaba de ser liberto da escravidão e vai em direção a uma promessa de Deus, uma promessa de dias melhores, de tempo de paz. E esse caminho, muitas coisas acontecem, mas logo no começo dessa caminhada nós percebemos um princípio de Deus. Deus se propõe a ir na frente desse povo. E mais do que isso, Deus se propõe a dar condições desse povo caminhar. Aí eu te lembra da nuvem, lembra do fogo, as condições necessárias para esse povo não parar, esse povo caminhar. Queridos, e um dos primeiros princípios que eu vejo, claro, existem muitos, mas eu gostaria de meditar em 3. Um dos primeiros princípios que eu vejo é o seguinte, olha só, Deus precisa estar na nossa frente. Se Ele estiver na nossa frente, se você deixar Deus te guiar, Ele vai te dar condições de você caminhar em direção às promessas dEle, que é uma vida eterna, que é a salvação, um tempo de paz, que não é aqui nessa terra. Outra coisa que eu gostaria que você entendesse desse caminho até essa promessa, o nosso alvo é o céu. A promessa que temos de dias melhores é o céu. A segunda coisa é o seguinte, é preciso entender que existirão motivos, sabe? Existirão situações que vão tentar nos amedrontar, que vão tentar nos paralisar, sabe? E que nós não devemos parar para dar atenção a isso. Em dado momento, o povo olhou para trás e viu que vinha Faraó. Ora, agora o que fazer? Pois bem, existirão situações nessa caminhada que trarão medo aos nossos corações. Moisés ficou com medo, o povo ficou com medo. E nós percebemos que Moisés fez um clamor a Deus. Moisés clamou a Deus mediante a pressão que lhe roubava a certeza de viver dias melhores. O povo pressionou, o povo murmurou, mas Moisés ele tinha uma certeza, olha, se nós deixarmos Deus nos guiar, olha, vocês vão ver o que Deus vai fazer com esse povo, com essa situação, com Faraó. E aí nós lemos esse texto que Deus diz para Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem, que não pare, que não seja paralisado, que continue. E aí vem o que eu gostaria que você entendesse nesse momento, que é o que eu entendo que algumas coisas nós precisamos fazer. Quando eu vejo Deus falando para Moisés, por que clamas a mim? Olha só, existe algo que vocês precisam fazer, independente do que aconteça no meio do percurso. Continue, marchem. E você, Moisés, olha, por que clamas a mim? Olha, pega esse bastão que está nas tuas mãos, toque nas águas. Um princípio que eu vejo aí, querido, é o seguinte, ainda que
sabe, estejamos meio que perdidos o que fazer. Olha só, em Deus sempre vai haver uma orientação. Em Deus sempre vai haver uma direção, algo que você precisa fazer, que eu preciso fazer, para que esse mal não nos alcance. E ainda que nos alcance, Deus vai nos dar condições de continuar caminhando. Lembra da nuvem? Lembra do fogo, das colunas? Deus vai te dar condições de continuar caminhando. Então, o que Moisés precisava fazer? Já clamou? Clamou. Teve medo? Teve. Mas olha só, pega o seu bastão, toque nas águas. Sabe, esse é um princípio. Faça algo que disponibilize o caminho para você continuar trilhando em direção às promessas de Deus para a tua vida. E as promessas que Deus tem para a nossa vida, sabe, não está relacionado a nada dessa terra. É os céus. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que Deus está falando que você precisa fazer? Todos nós hoje precisamos ser líderes. O chefe de família precisa ser líder. O filho precisa ser líder. Todos nós precisamos nos unir e ter atitudes que não nos deixe parar. Diga ao povo de Israel que marchem. E nós precisamos fazer algo para que não sejamos paralisados. Amém? Cria nisso. Fique atento ao que Deus pode te orientar em meio a tudo isso. Existe algo que você pode fazer. Tempo de quarentena talvez não seja um tempo para você descansar, dormir até 11 horas, mas talvez seja o momento de você fazer algo, clamar. Até que Deus diga assim: por que clamas a mim? Até que Deus nos oriente de alguma forma. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe nossas vidas. Que sejamos esse povo, esse líder, sabe, que ouça a voz de Deus e que não paralise e que não deixe de crer que dias melhores virão. Deus abençoe teu coração, um beijo no teu coração, e que a esperança brote do teu coração. Deus abençoe.